Olá, meus queridos, tudo bem? Você já parou para pensar por que Deus permite que tantas coisas aconteçam? Muitas coisas são de difícil compreensão. Por que tanta gente mata? Por que tanta gente rouba, estupra, violenta crianças, maltrata animais? Algumas coisas a gente não consegue compreender, parece que foge da lógica, do sentido. E muitas pessoas se perguntam se Deus existe, por que Ele permite tantas coisas desse jeito? Por que a gente vê tanta maldade, tanta coisa ruim? Uma das explicações para isso é a entrada do pecado no mundo. Todo ser humano é pecador. Todo ser humano é passível de erros e falhas. Todo ser humano é repleto de desejos bons e desejos ruins. Nós bem sabemos que em boa parte das pessoas ainda reina os bons pensamentos, mas é bem verdade que nós precisamos ser vigilantes quanto àquilo que nós pensamos, porque até mesmo as pessoas boas, em momentos de angústia, de aflição, em momentos de raiva, acaba pensando algo que não deve, pensando alguma besteira. Outras tantas pessoas são controladas pelos maus pensamentos. Mas também gostaria de salientar que todos nós temos conhecimento da existência de Deus. Você pode nunca ter ouvido falar que existe um Deus, mas a própria natureza prova de que há uma mente criadora por trás de todas as coisas que existem. A forma como o universo funciona, o ciclo do nosso planeta, o fato de você estar vivo, o fato do seu organismo ser o seu corpo, a máquina mais complexa que existe no mundo. O fato de você viver é um verdadeiro milagre. Cada coisa que nós vemos, cada coisa que sentimos, que ouvimos, é uma prova de que Deus existe. E mesmo que você olhe para todas as coisas e ainda ache que isso possa ter surgido por acaso, existem pessoas assim como eu que falam que Deus existe, que creem que Deus existe. Também há literatura e outras tantas coisas mais que poderiam comprovar a existência de Deus. Mas essas mesmas pessoas que se deixam levar por maus pensamentos, e muitas vezes elas rejeitam a questão do conhecimento sobre Deus, rejeitam a teoria, a teologia, rejeitam as provas físicas, as provas científicas, porque todas as coisas comprovam que Deus existe. O nosso consciente é feito de alerta. Você já deve ter passado por aquele momento onde você ouve uma vozinha no seu subconsciente que diz assim: não faça isso, não faça aquilo, não fale isso, pense antes de fazer tal coisa, siga por aquele caminho, vá naquele emprego. A nossa mente é repleta de conselhos. Esses conselhos não são por acaso e não são somente a nossa mente, fruto da nossa imaginação, mas é o próprio Espírito Santo falando à nossa mente sobre aquilo que Deus nos orienta a fazer muitas vezes. Muitas vezes, inclusive, rejeitamos isso. Quanto mais rejeitarmos, mais difícil ficará ouvir essa voz do subconsciente. Chega um determinado momento que nós deixamos de ouvir. Não que ela não esteja ali, mas é que passamos a dar tanta atenção para aquilo que nós mesmos queremos fazer, tanta atenção, tanta vontade de fazer aquilo que nós desejamos, que nós deixamos de lado a voz que nós tanto escutamos. Romanos, no capítulo 1, no versículo 28, diz que tendo o conhecimento de Deus e rejeitando, Deus entregou essas pessoas às suas paixões para que elas façam aquilo que elas sentem desejo de fazer, mesmo que não convenha.
O que eu quero dizer com isso? O que esse verso quer dizer? Que muitas pessoas, elas foram teoricamente deixadas por Deus para fazerem aquilo que elas sentem vontade. Não porque Deus deseja que assim se faça, mas porque Ele concedeu o livre-arbítrio para cada um fazer da sua vida o que bem entender. Como nós já vimos em meditações anteriores, cada um responderá pelos atos que fez, cada um responderá segundo as suas obras. E exatamente por isso, Deus nos entrega as paixões que nós sentimos, aos sentimentos, às vontades, aos desejos, para que no dia do juízo nós tenhamos como prova de que Deus deu todas as oportunidades e nós rejeitamos. Que oportunidades você tem tido hoje rejeitado? Quais as chances que você tem desperdiçado? Deus tem falado ao nosso coração e nós muitas vezes temos fechado os nossos ouvidos para aquilo que a nossa mente tem gritado. E nós, quando nos vimos num beco sem saída, não entendemos o porquê chegamos lá, mas porque anteriormente não demos ouvido àquela voz. Deus, Ele deseja transformar a nossa vida, Ele quer renovação. E você quer uma vida renovada ou você quer seguir as suas paixões? Deus um dia provará que Ele é justo, porque um dia nós veremos que Ele nos deu grandes oportunidades e nós jogamos fora a maioria delas. Não desperdice as oportunidades, não jogue fora a chance que Deus te deu. Deus, Ele é o Deus da segunda chance. E mesmo que você tenha chegado ao fundo do poço, essa é uma nova oportunidade de você começar de novo. Tenha um bom dia e que Deus te abençoe.